Se eu te pedisse para calcular o custo de um relacionamento, o que viria à sua cabeça? Provavelmente o jantar de sábado, a viagem de fim de semana, o presente aniversário. Mas e se o verdadeiro preço não fosse o dinheiro que sai do seu bolso, mas sim o império que nunca chega a ser construído por causa dele? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa fonte que defende exatamente isso. É um vídeo do canal Psicovibes, e o nome já diz tudo: o imposto de namorar. Nossa missão aqui é desvendar a lógica por trás do que eles chamam de imposto invisível e até de sabotagem financeira contínua que, segundo a fonte, os relacionamentos modernos impõem ao potencial de um homem de construir, de fato, riqueza. E o que me chama a atenção logo de cara é a linguagem que eles usam. A fonte pega termos do mundo da economia dos negócios, tipo custo de oportunidade, análise de risco, inflação, e aplica isso diretamente na dinâmica de um casal, sabe? É uma abordagem que transforma o relacionamento que a gente geralmente vê como um porto seguro em um campo de batalha econômico. E só essa escolha de palavras já muda completamente o jeito de olhar para a coisa. Exato. Então vamos começar a desempacotar isso. O ponto de partida do vídeo não é o que se gasta, mas o que se deixa de ganhar. É o famoso custo de oportunidade elevado para um nível bem pessoal. Muito pessoal. O argumento central é que o maior ativo de um homem é a sua energia mental. Ela deveria ser, e eles usam essa imagem, um laser, focado em construir um negócio, avançar na carreira, aprender algo novo. Mas, segundo a fonte, num relacionamento, esse laser vira uma lâmpada difusa. Gosto dessa analogia. Cada hora gasta numa discussão que não leva a lugar a nenhum, sabe? Ou em eventos sociais que ele nem queria estar, ou só tentando decifrar o que a parceira realmente quer dizer, é tempo e energia que não voltam mais. É capital mental sendo queimado. E essa metáfora do laser e da lâmpada, ela prepara o terreno para uma comparação bem brutal que a fonte faz. Ela cria um cenário de competição direta. De um lado está o homem num relacionamento com a atenção toda dividida, tentando equilibrar as demandas da parceira com as próprias ambições, e do outro, um concorrente, que o vídeo descreve como faminto, solteiro e focado. Exato. Um cara que não tem esse dreno cognitivo e que pode trabalhar 18 horas por dia no projeto dele, sem interrupção. É uma imagem muito forte. A fonte chega a dizer que é como tentar competir numa corrida com uma âncora amarrada no tornozelo. Você pode até se esforçar muito, mas o outro cara, ele tá simplesmente mais leve. Mas isso tudo ainda é só um pouco teórico, né? Sim, fica no campo das ideias. E é aí que a fonte usa o seu grande trunfo. Ela conta uma história para materializar essa ideia toda. Sim, eles apresentam um arquétipo, um personagem que eles chamam de Ricardo. E a história dele funciona como uma parábola para ilustrar o argumento inteiro. Exatamente. Ricardo é um engenheiro super inteligente, com uma ideia de startup que poderia revolucionar o mercado. Ele está no auge da energia criativa dele. E aí, ele conhece a Helena. E para ser o que a sociedade define como um bom namorado, o Ricardo começa a fazer trocas, quase sem perceber. Trocas pequenas, né? Pequenas. As noites que ele usaria para programar, para desenvolver o produto dele, viram noites de Netflix abraçado no sofá. Os fins de semana de imersão e planejamento estratégico são trocados por passeios no shopping, jantares com os amigos dela, viagens de casal. Ele está, na visão da fonte, pagando esse imposto em pequenas parcelas de tempo e de foco. Ele está tentando ser um bom homem e, ao mesmo tempo, construir o sonho dele. O problema, segundo o vídeo, é que uma coisa acaba anulando a outra. E o desfecho que a fonte apresenta é cruel. Passam-se 5 anos. A startup do Ricardo nunca saiu do papel. A ideia envelheceu, a tecnologia mudou, e ele continua no mesmo emprego corporativo, agora meio estagnado. Um dia, ele é demitido. E é nesse exato momento de fragilidade que a Helena o deixa. E a justificativa dela? A justificativa é: você perdeu sua ambição, sua chama apagou. E aqui vem o que o vídeo chama de a ironia maquiavélica. Ela o deixa por um cara que é exatamente o que o Ricardo poderia ter sido.
Um empreendedor bem-sucedido. Ambicioso, focado, ou seja, ela o deixa por um homem que realizou o tipo de sonho que o próprio Ricardo sacrificou, para mantê-la por perto. Mas peraí, tem uma coisa que parece bem contraditória aqui, e eu queria ver como a fonte lida com isso. Se o relacionamento foi o que supostamente matou a ambição, como ela pode culpá-lo por ter perdido a ambição? Parece que a fonte tá querendo jogar dos dois lados. Você tocou no ponto central do que o vídeo chama de paradoxo. A fonte argumenta que essa é a armadilha. A expectativa social moderna, segundo eles, é que o homem seja as duas coisas ao mesmo tempo. Um provedor de recursos e status e também um provedor de atenção e tempo de qualidade. Ah, entendi. Para conseguir o primeiro, ele precisa de foco absoluto, de sacrifício. Para entregar o segundo, ele precisa abrir mão desse mesmo foco. É um jogo que, na visão da fonte, não tem como ganhar. É o mito de Sísifo, que eles até mencionam. Você passa o dia todo empurrando a pedra da sua carreira montanha acima e, à noite, as demandas do relacionamento empurram ela de volta para a base. No dia seguinte, começa tudo de novo, sem nunca chegar ao topo. Exatamente. A história do Ricardo não é sobre uma pessoa má, a Helena, mas sobre um sistema de expectativas que, segundo a fonte, é inerentemente falho e leva a esse resultado. Ok, então temos esse paradoxo social. Mas a fonte tenta ir mais fundo. Ela busca uma causa para isso. Uma raiz para essa dinâmica. Sim, e aonde a análise fica ainda mais polêmica. O vídeo deixa a sociologia um pouco de lado e entra na biologia evolutiva. O argumento é que o instinto feminino ancestral de buscar segurança e provisão num parceiro foi, e essas são as palavras da fonte, sequestrado e pervertido pela sociedade de consumo moderna. Como assim pervertido? O que eles querem dizer com isso? A ideia que eles apresentam é que a necessidade básica de segurança, ter um teto, comida, se transformou numa busca incessante por status, por conforto, por validação social. E nessa ótica, o homem deixa de ser um parceiro e passa a ser visto, talvez de forma inconsciente, como uma ferramenta de extração de recursos do ambiente. A metáfora que eles usam é bem gráfica. Qual é? O homem é a picareta. Uau! A função dele é bater na rocha dura do mundo e trazer o ouro para casa. O problema, segundo o vídeo, é que a sociedade não tem um plano de aposentadoria para ferramentas quebradas. Quando a picareta se desgasta, perde o fio, ela é simplesmente descartada e trocada por uma nova mais eficiente. E essa pressão constante para performar e não ser substituído gera um estresse que leva a péssimas decisões financeiras. E isso me parece um gancho perfeito para outro conceito que eles apresentam, o da inflação de estilo de vida conjugal. Um cara solteiro, focado, ele pode viver o que eles chamam de fase do monge, né? Morar num lugar simples, comer de forma barata e reinvestir quase tudo que ganha no seu projeto ou em ativos. Exato. Mas quando um relacionamento sério entra em cena, o custo de vida tende a inflacionar. Não é mais sobre o que é funcional, mas sobre o que parece bom. A necessidade de validação social entra na equação. Totalmente. A casa precisa ser maior e mais apresentável, o carro precisa ser trocado por um modelo mais novo, as férias precisam ser em lugares instagramáveis, o orçamento que antes era 90% investimento, agora é 90% consumo para manter uma fachada de sucesso. E junto com essa inflação vem um outro custo, que é mais sutil. O vídeo chama de imposto do silêncio, ou suborno emocional. Esse é um ponto muito interessante. A fonte descreve aquela situação clássica, sabe? O casal precisa decidir sobre um gasto grande. Uma reforma, a compra de um móvel caro, uma viagem. O homem, pensando logicamente, sabe que aquele dinheiro seria melhor investido. Mas ele também calcula o custo de dizer não. A briga. A briga, os dias de cara feia, a acusação de que ele não se importa. Então, para comprar a paz, ele cede, ele paga. Ele está, na prática, pagando um suborno para evitar o conflito. E o argumento do vídeo é que isso cria um ciclo vicioso perigosíssimo. Ao pagar pela paz, você ensina inconscientemente que a perturbação é uma ferramenta eficaz para conseguir o que se quer. Vira uma moeda de troca. A perturbação vira uma moeda. Então, da próxima vez, a tendência é que a resistência seja ainda maior, exigindo um suborno mais alto para restaurar a calma.
É um vazamento constante de capital por um ralo emocional. Certo, então já falamos do custo de oportunidade, do dreno cognitivo, do paradoxo social, da inflação do estilo de vida. Mas a fonte guarda o que ela considera o maior risco de todos para o final. O que eles chamam de um monstro final. O divórcio. O vídeo aborda o tema sem rodeios, tratando o casamento não por uma ótica romântica, mas estritamente como um contrato financeiro. E segundo a análise deles, é o pior contrato que alguém poderia assinar. Por quê? Quais são os termos desse contrato tão ruim? Bom, a fonte apresenta dados de que metade dos casamentos termina, com a maioria dos processos sendo iniciada pelas mulheres. Isso, segundo o vídeo, resulta numa devastação patrimonial absoluta para o homem. Divisão de bens, pensão alimentícia, que eles descrevem como uma hipoteca sobre a existência futura do homem. Forte. A provocação é a seguinte: em que outro negócio você entraria sabendo que tem 50% de chance de dar errado e se der, você perde metade de tudo que construiu e ainda fica devendo uma parte do que vai construir no futuro? Nenhum investidor em sã consciência aceitaria esse risco. É uma visão extremamente pragmática e, para ser sincera, até cínica do casamento. E, para além do dinheiro, eles falam de um outro tipo de morte que acontece no processo. Sim, a morte da fome. A ideia é bem interessante. A fonte argumenta que o homem é biologicamente programado para ser movido pela fome, pela ambição, pelo desejo de conquistar, de construir. É o que eles chamam de testosterona comportamental. Ok. Mas o conforto doméstico, o sofá, a série no streaming, a comida pronta, funciona como um sedativo para essa fome. O homem troca o potencial de ser um tanque de guerra, focado e implacável, para se tornar um sedã familiar. Confiável ou seguro? Confiável, seguro, previsível, mas sem a capacidade de gerar riqueza e impacto exponenciais. Ele é domesticado. Ok. O cenário pintado pela fonte é bem sombrio, para dizer o mínimo. Diante disso tudo, qual é a solução proposta? Apenas aceitar esse destino? Pelo contrário, a fonte apresenta uma solução bem radical, uma espécie de botão de reset, o Monk Mode, ou modo monge. Que seria o que exatamente? Um período de egoísmo estratégico. A proposta é, por um tempo determinado, 6 meses, 1 ano, o que for, redirecionar conscientemente todo o fluxo de recursos, tempo, dinheiro e atenção de volta para si mesmo. Entendi. É literalmente fechar a torneira de gastos com relacionamentos, encontros, validação externa e investir tudo isso massivamente na própria construção, no corpo, na mente e principalmente no bolso. Então, não é sobre se isolar para sempre, mas sobre um período de foco intenso. Uma fase. Exatamente. A filosofia por trás, segundo o vídeo, é que isso não é uma perda, é uma liberação de capital. A solidão masculina, que a sociedade geralmente trata como algo triste ou como um fracasso, é completamente ressignificada. Vira algo positivo. Ela passa a ser vista como lucrativa. É o solo fértil onde a grandeza pode crescer, livre do que o vídeo chama de ervas daninhas da distração emocional e financeira. O lema é claro: construa o império primeiro, depois pense no resto. E para reforçar essa visão mais transacional dos relacionamentos, o vídeo propõe um último exercício mental, certo? Sim, o teste da pobreza. É uma pergunta simples e bem direta para o espectador fazer a si mesmo. Se você perdesse todo o seu dinheiro amanhã, o emprego, os investimentos, o carro, o amor e a lealdade da sua parceira permaneceriam intactos? É uma pergunta bem desconfortável. Muito. E a fonte usa essa pergunta retórica para solidificar seu ponto de vista de que, na essência, as relações são transacionais e que a lealdade feminina, em grande parte, está condicionada ao desempenho do homem como provedor. Então, para a gente amarrar tudo, a análise do Psicovibes é basicamente um alerta, um chamado para que os homens tomem consciência dessa economia oculta que, segundo eles, opera por baixo dos panos nos relacionamentos. A mensagem final parece ser: entenda as regras do jogo, aceite a natureza transacional, calcule os custos e só então decida como agir. Seja buscando um relacionamento com termos mais claros e com proteção, ou abraçando um caminho solo focado na construção. Exato. E é fundamental reforçar que a gente explorou aqui a perspectiva de uma fonte específica.
O canal Psicovibes usa uma linguagem deliberadamente forte, metáforas econômicas e uma visão bem pragmática para construir um argumento contundente. Não é uma visão universal, mas uma análise particular de um fenômeno. Sem dúvida. E essa análise, como a gente viu, é inteiramente focada nos custos e riscos sob a ótica masculina. O homem é o centro do estudo. E isso nos deixa com um bom pensamento para reflexão. Se pegássemos essa mesma lente, essa mesma análise fria, pragmática e puramente econômica, e a virássemos para outra metade da equação, que impostos invisíveis, que custos de oportunidade ou que riscos patrimoniais, uma análise semelhante poderia identificar na experiência feminina dentro dessas mesmas dinâmicas de relacionamento modernas.